Boa tarde a todos. Nós tivemos agora em Aracaju, há 10 dias atrás, exatamente no evento Amigos de Chico Xavier. Foi um evento em que teve quase 2.000 pessoas, foi muito bonito, realmente bastante interessante, e a gente viu algo com respeito ao pessoal de Aracaju. Quando a gente vê um evento em que todos permanecem até o último momento do evento, ninguém saiu, fazendo com que a participação fosse integral, a gente tem realmente uma noção do que o pessoal lá de Aracaju realmente é muito lindo, muito emocionante, como nós vimos as crianças cantarem e todos participarem do evento. Parabéns, pessoal de Aracaju. Talvez estejam conosco como internautas. Muito obrigado pelo carinho que estiveram conosco lá em Aracaju. A nossa palestra, ela é baseada, toda ela, em ocorrências que houve a uma médium da nossa instituição, a Irradiação Espírita Cristã. Nós vamos falar sobre este acontecimento há 30 anos atrás, em que nos trouxe muitas emoções. Vou ver se dou conta de transmitir a vocês. E vamos começar com uma página do livro Fonte Viva, que representa bem, resumidamente, a nossa palestra de hoje. Fonte Viva 54. A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados, desde agora, a exteriorizar os recursos divinos? É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum, e tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Quem quiser ver mais sobre o assunto, pode ver nesses 3 livros, Amor e Luz, Enxugando as Lágrimas e Vitória. Eles explicam mais detalhadamente esta palestra. Marcel Sotomayor é escritor, escreveu Kardec, Por Trás do Véu de Ísis e As Vidas de Chico Xavier, mas também montou um roteiro deste episódio que nós vamos relatar aqui, e apresentou na linha direta Justiça no Harlem, Rede Globo, há alguns anos atrás. Foram as cartas psicografadas de Chico Xavier que influenciaram a justiça em todo o mundo. Um momento importante em que é inédito no mundo inteiro, que a espiritualidade deu informações sobre casos acontecidos que influenciaram a justiça. Quem quiser mais detalhes, então, poderá ver no www.globomarcas.com.br, fazendo com que digite naquela busca Carta de Chico Xavier, onde haverá apresentação de 3 episódios,
mais um de zero igual, e um de influência de quase morte. Apenas R$ 9,90, baixar, download. Vamos ver, neste momento, o primeiro episódio da Cartas de Chico Xavier, em que nós apresentaremos o que a Rede Globo fez e detalharemos. A história de Henrique Emanuel Gregórios. Provar a imortalidade da alma, provar a continuidade da vida, né? Conforme eles provaram através da psicografia. Os espíritos entram em contato com Chico Xavier, o maior médium brasileiro. Uma missão muito importante, porque quando os réus são absolvidos, vai ficar para sempre nos anais da história mundial, não só do espiritualismo, como na parte jurídica, porque a carta psicografada por Chico Xavier foi o primeiro documento admitido no tribunal do júri e que serviu de prova e que ocasionou a dissolução do acusado. Um dia vamos saber pedir desculpas por palavras e atitudes impensadas. Cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier foram aceitas como prova pela justiça. Chico Xavier é um dos maiores fenômenos paranormais do mundo. As cartas psicografadas por ele, que mudaram as decisões da justiça, ganharam as páginas de jornais dos Estados Unidos e da Inglaterra. Chico atraía multidões em busca de contatos com os mortos. A venda dos livros publicados por ele sustentava asilos e orfanatos. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida como aquela pronunciada por Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isto é, amar sem esperar ser amado. Para que vocês entendam sobre essa questão, nós vamos falar sobre os personagens desta palestra. Essa senhora aqui, Augusta Soares Gregórios, é a nossa médium da irradiação espírita cristã. O pai dela é Manuel Soares. Ele foi presidente do Grupo Espírita Esperança e Caridade em Sacramento, Minas Gerais. Foi o braço direito de Eurípides Barçanufo. E ali ele substituiu Eurípides Barçanufo por 15 anos até falecer. E aí, a comunidade da cidade de Sacramento deu o nome a uma rua, Eurípides Barçanufo, e a outra, o braço direito de Eurípides Barçanufo, outra rua que é Manuel Soares. Quem quiser pode entrar na internet e ver essa questão, abraçando toda a comunidade, não é? Fazendo com que a ação deles na cidade foi tão forte e que isso foi reconhecido por eles. Augusta se casou com Gastão. Ambos conheciam Chico Xavier de longas datas, não é, gente? E quando eles saíam daqui de Goiânia e iam para Sacramento, passavam em Uberaba e lá conversava com Chico Xavier, porque eram amigos de muita data, né? Muito tempo. E o casamento deles deu 4 filhos. Temos aqui a filha Márcia, Henrique, Ângela e Eduardo. Eles formavam uma família harmônica até 1964, quando Gastão veio a falecer com 36 anos de idade, deixando viúva e 4 filhos, e um cachorrinho, né, gente? E aí, todo o pessoal aqui da irradiação ajudou, Dona Maria Antonieta, seu Mário Andrade,
ajudou ela nesses momentos iniciais. E o filho Henrique se tornou o arrimo de família. E ele ali, firme, determinado, estudou, formou-se, foi trabalhar em Brasília, com muitas oportunidades naquela cidade, né, estavam crescendo. Ele conseguiu um bom emprego na Apego e, com essa situação, ele estava construindo uma casa para ele, já com 23 anos de idade. Nesse momento de muitas responsabilidades, né, tem a mãe e dois irmãos, porque uma já havia se casado, por acaso, comigo. Eu sou... Que bom, né, gente? Mas eu vivi todas estas ações, essas emoções que vocês vão ver a partir deste momento, em que nos abalaram profundamente. Por quanto de que construir uma casa parece simples, não é? Dando conta de uma família de 2 irmãos, é a mãe, viúva, mas é ele que era o responsável. Dívidas, lógico, a casa estava pela metade, e aí, como é que pode ele falecer com 23 anos de idade, em 10 de fevereiro de 1976? Deixou aqui neste plano muitos conflitos para que se possa resolver. E vocês pensam que foi embora e resolveu? Não. Ora, nos deu uma fé inabalável, vocês vão ver. Mas o espírito que foi-se tem que resolver os problemas, os envolvimentos que aqui não acabam. Fica aqui, mas ele do lado de lá tenta resolver. Como? Resolveu como? Deixou mãe, deixou trabalho, deixou compromissos, e ele saiu 10 de fevereiro. Vamos ver. O fato. Vejam só, o amigo João Freixo, que nós demos a ele a ação de responder à Globo, como é que foi que aconteceu a coisa. Ele disse assim: o que você quer que eu fale? Eu falei assim: fale a verdade. Você viveu isso, esse acontecimento, 28 anos depois, a Globo que fez isso. Mas deu-nos a oportunidade de explicar para vocês bem explicadinho. Vamos ver como é que ocorreu? Da arma e falou: tá aqui a arma. Mas não, vamos brigar, não vamos brigar, não, solta meu amor. Ele não deu uma palavra, só escorregou na cama. Foi aquele alvoroço lá na hora. E correram com ele para o hospital e quando ele veio a falecer. Bom, gente, agora vocês viram ali. O que a Globo mostrou foi o que ele disse nas mensagens dele. Ele disse: assim que aconteceu, ele se viu na cama, lá, pôs a mão dele, e aí caiu toda aquela responsabilidade nele. É isto que vou mostrar daqui a pouco para vocês, como é que a vida continua e como isso deve ser enfrentado por nós mesmos. Então, Henrique, em dia 10 de fevereiro, foi para a espiritualidade. Como que isso aconteceu? Olha, a notícia eu recebi assim. Minha sogra me ligou 11 horas da noite, eu atendi. Ela falou assim: olha, aconteceu alguma coisa com o Henrique, vou passar para o médico. O médico me falou assim: o senhor vem aqui imediatamente, porque o pior já aconteceu.
minha esposa do lado, eu falei assim para ela: seu irmão morreu, vamos lá no hospital ver o que está acontecendo lá. Chego lá, muita gente, aí eu escuto uma arma, um acidente, moças envolvidas, lugar boêmio e uma pessoa importante do outro lado que fez acontecer o fato. Imediatamente, nós fomos para a delegacia, não tinha outro assunto. Eu falei com o delegado: vai lá. O delegado foi lá, 45 minutos, voltou com as duas moças, fez um interrogatório ali para elas e falou assim para mim: foi um assassinato bárbaro. Pois bem, pegamos o corpo, fomos para o ML, que estava fazendo a ação de como se poderia enterrar, não é? Tratamento no corpo. Naquele momento eu fui testado. Interessante. Chegou um policial para mim e falou assim: olha, eu gostava desse rapaz que está aí, ele fez muito, me ajudou na minha vida, talvez por conta da apego. E aí ele falou assim: fala para mim, tira a vida do rapaz que eu tiro. Não, meu amigo, eu tinha 13 anos de irradiação, gente, 13 anos de irradiação, doutrina espírita no meu coração. Ouvindo aquele policial falar, não tive dúvidas. Falei assim: não, meu amigo, vamos esperar a justiça que se faça, não é? Não é? Apesar de aquele drama que nós estávamos vivendo, com os compromissos que a gente via, nós não cedemos à aventura. Então, mas aí eu contratei, por pressão da família, por pressão de amigos: ó, você agora é o arrimo, você tem que dar conta disso. Deixou dívidas, danos materiais, danos morais, não é? Poderia ressarcir alguma coisa da pessoa que era influente. Então, contratei o melhor advogado da cidade de Goiânia, Dr. Vanderlei de Medeiros. E um dia eu estava passando nesse edifício aí de baixo, 3 com Goiás, vou lá no escritório dele. Cheguei lá, estava lá, falei com ele assim: e o processo? Foi declarado inocente. Inocente? Uma pessoa que tira uma vida da outra? Inocente? Impossível. Para mim, ele poderia ser condenado há pouco tempo. Um acidente, alguma coisa assim, não é? Que poderia acontecer. Mas eu queria saber a verdade. Justiça se faça, não é? E aí, o que eu fiz? Fiz um recurso. Ele diz: amanhã vence o prazo, eu ia te ligar. Tô bom. Foi no interior, eu pensei assim: não vai trazer para a cidade, porque aqui na cidade ia ser diferente. No interior ele podia mexer com os pauzinhos e resolveria a questão por lá. Mas, na verdade, eu queria que resolvesse aqui. Pois então, aí algo inacreditável, inconcebível aconteceu. Henrique mandou uma mensagem para o Chico Xavier, que bateu na porta da minha sogra. Vamos ouvir? Chico Xavier? Com licença, filha. Deus ilumine a sua casa, Agostinha. Mas eu estou muito emocionada de receber o senhor na minha casa. Eu vim receber uma homenagem aqui em Goiânia e foi providencial. Porque eu precisava muito falar contigo. Henrique esteve em minha casa em Uberaba e estava muito preocupado contigo. Quem está aí? Eu sei que tem alguém aqui. Quem é você? Henrique Manuel Gregórios. Henrique, o filho de Agostinha. Eu mesmo. E preciso que o senhor me ajude. Avise minha mãe para retirar o processo. Essa história toda está prejudicando meu crescimento espiritual. Meu crescimento espiritual. Aí ela foi atrás do Vanderlei: eu quero que você não para com o processo. Não, Agostinho, eu já entrei com recurso. Não, então você dá um jeito de acabar com esse recurso. O recurso foi retirado
Tempos depois, Henrique se manifesta através de carta e agradece à mãe, que atendeu ao seu pedido. Ô, minha véia, sou eu que peço que não esquente a cabeça. Tudo passou. Obrigado por seu esforço de não guardar ressentimento. Realmente seu filho estava brincando com a vida. Não tinha ideia de que o final seria aquele. Foi uma zebra sem tamanho que me surpreendeu. Mas não há de ser nada. Ô mãe, não culpe a ninguém. Eu agradeço o seu pedido ao nosso advogado, Dr. Vanderlei. E peço que transmita aos nossos, principalmente ao nosso Mário, o amor e respeito que me deram a paz. Quanto a essa parte dessa psicografia, eu acho que era exatamente o que o Henrique pediria. Porque o que aconteceu foi exatamente isso, ele sabe que foi uma fatalidade e ele jamais queria que alguém pagasse por uma coisa que foi uma irresponsabilidade dos dois, mas que não era o caso de você prosseguir com o processo. Então, nós reunimos a família a pedido de Henrique, através de Chico Xavier, e realizamos o perdão ao acusado, apesar de todas as consequências que não se foram. Ficaram aqui por 10 anos, a parte financeira, nós tivemos que trabalhar com ela. Mas nós fizemos o perdão no dia 15 de junho de 1976, dizendo que meu filho Henrique perdoa o acusado. Por que será perdoa, né? Porque foi um acidente, não é? Mas o perdão teria que ser feito realmente, porque algo aconteceu que a gente ficou sabendo a posterior. Ele fez o seguinte: o rapaz foi no carro, pegou a arma, trouxe, tirou as balas, deixou uma, rodou, apontou para as moças, como vocês viram ali. Na hora que apontou para ele falou assim: eu tenho o corpo fechado. E ele puxou o gatilho para testar se ele tinha mesmo o corpo fechado. E a zebra foi essa, sem tamanho. Então ele achava que dessa forma ele contribuiu como algo em que provocou este momento. E aí pediu o perdão. Nós concedemos esse perdão. Mas veio a justiça no além, 28 depois, a Globo quis fazer, e nós, relutando um pouco, o pessoal aqui da redação, os presidentes, etc., fala, é muito importante para o mundo inteiro saber disso, e realmente foi. Foi nos jornais do mundo inteiro, houve esta reportagem. Então, acontece que a entrevista deste repórter aqui, que é o Fábio Lau, da Rede Globo, ele queria reabrir o processo. Olha só, estava levando as entrevistas todas por conta de que haveria uma nova oportunidade de esclarecer, porque ele queria, olha, o rapaz tirou a vida do seu cunhado, você não quer fazer as coisas, e estava levando as entrevistas para isso, para esse lado. Mas será que o Espírito queria? Vejam bem, esse mundo aqui não está separado do mundo lá de fora, não, lá da transcendência, né? Ele continua lá. Ele falou assim, mas o repórter está querendo reabrir o processo, 30 anos depois, prescrito. Não quero isso não. Mas como é que ele iria falar conosco? Como? Vou dizer para vocês, vejam bem, aqui nós temos a família de um lado, aqui tinha um piano e um quadro, uma prateleira de um quadro ali. Prateleira de retrato com um quadro. Digo para vocês que as janelas estavam todas fechadas. Aqui, uma janela aqui e outra janela ali. O repórter aqui interessadíssimo em reabrir o processo, levando a minha sogra a responder perguntas que não estavam adequadas com o gosto do espírito. Aí ele falou assim, vou dar um recado. E aí houve um
acontecimento inesperado para mim. Eu estava sentado no piano, olhando para o quadro, aí de repente o quadro fez isso aqui, gente. Ele levantou assim, escorregou e ficou ali. Quem tinha colocado lá era eu. Fui lá no quadro, quando eu coloquei, pus ele lá, não cai nunca. 6 meses ele estava lá, tudo fechadinho, não tinha vento, não tinha nada, nem terremoto, gente. Para balançar ele, só se terremoto houvesse. Aí eu falei para o pessoal que estava aqui, lá eles estavam entrevistando. Eu falei para eles, vocês viram o quadro? Ele falou assim, não, vimos não. O que será que ele está querendo? Né? Alguma coisa. Mas eu fui sentar no piano e o quadro fez outra vez. Eu cheguei lá, pus o quadro, fiz assim, não cai mais nunca. E sentei no piano. Na hora que eu sentei, ele fez assim e escorregou do mesmo jeito. Aí todos eles viram. Todos eles viram. Vocês sabem que na doutrina espírita a gente fala assim, vou ver o quadro das pessoas? Vou ver o quadro? O que está acontecendo? O quadro? Qual é o quadro da pessoa? Eu ouvi muito minha sogra falar isso. Eles estão querendo saber qual que é o quadro daquele fulano, o quadro daqui. Eu falei, caiu na cabeça. O Henrique não quer isso aqui. Perguntar ao rapaz, Fábio Lau, se ele falou com a outra parte, não é? Porque tem que falar conosco com a outra parte. Aí eu perguntei para ele assim, você falou com o rapaz? Ele falou assim, ainda não. Mas agora é 6 horas da tarde, vou falar com ele. Eles disseram para mim que estava lá na casa dele. Ligou, estava. Entendeu? Olha só o que aconteceu. Ele estava sentado aqui quando ligou do acusado. E pela reação dele, nós percebemos que o outro fez algum tipo de ameaça. Porque ele falou que o caso era público e que a Globo iria passar, querendo ele ou não. E pelo jeito, o outro bateu o telefone na cara dele, porque imediato ele desligou o telefone. E foi isso. Nós então, imediatamente, fizemos a comunicação à Globo, porque o repórter disse que não me pertence mais, pertence à Globo. Então nós desautorizamos a divulgação das entrevistas, por conta de que o Henrique não queria, estava sacramentado, mas perdoou e acabou. Não queria mais nada. Você acha que foram fácil? Não foi. Mandei uma vez pelo cartório, eles devolveram. Mandei outra vez, eles devolveram. Aí o cartório mandou sem nada, um envelope em branco. Aí eles aceitaram. Mas eu não ia deixar a Globo sem um assunto sem conclusão, porque eu achava que era importante. Então nós nomeamos o João Freixo, falasse igual vocês viram aí. Bom, neste momento, nós encerramos definitivamente a questão do fato. O momento mais importante é agora. Um fato em que nós vivemos 4 meses, 5 meses nessa roda viva de problemas, circunstâncias, desarmonizações, pensamentos. Mas chegou um momento em que aquilo pacificou-se pela ação de Chico Xavier. Se não fosse Chico Xavier, talvez nós não teríamos o mesmo resultado, mas conseguimos. Fronteira de Dois Mundos são todos os centros espíritas, né, gente? Centros espíritas, nós falamos com a espiritualidade maior. E Chico Xavier era a expressão maior disso. Então, nós fizemos algo. Há momentos de plantar, outros de colher. Nós nunca esperávamos que ia acontecer isso. Fizemos por acreditar na doutrina espírita. Realmente foi algo nascido dentro de nós. E fizemos o perdão incondicional. Digo a vocês que foi uma evolução de milênios. Por conta de quê? 18 mensagens escritas. Uma pelo pai Gastão, outra 17 pelo Henrique, do qual nos trouxe informações, do qual vou mostrar para vocês. Algo em que a vivência com Chico Xavier por 8 anos seguidos, ali na casa dele, almoçando com ele e conversando na sua varanda. E eu tenho
o hobby de filmar, fotografar. Vocês vão ver algo realmente em que eu convivi com ele. Cheira, todo mundo é flor. Pronto. Ai, meu amor. E as pulgas? Tá doendo as pulgas, mamãe? Tira as pulgas pra mim. Quer ver? Me dá a mãozinha. Fala com ele que você gosta dele. Agora ela vai ficar triste. Parece. Fica mais um pouquinho. Mas é uma criatura. Desde quando ela era pequena que ela chegou aqui, que ela me beija. A guerra acabou. Acabou? Então. Chega. Só olhar eu. Meu Chico, olha pra nós. Só olha pra cá. Só olha pra nós. Viemos aqui de Anápolis, né? A cidade de Uberaba com a Dona Maria. Meu filho faleceu no dia 2 de fevereiro deste ano em acidente de carro. Vai lá, Benzinho, tem mais perto do bolo, ó. Aqui, ó, pode cair dentro, tem galho. Tira o fio. Por causa do aniversário do meu irmão, que ele iria fazer 22 anos segunda-feira, dia 18. Eu estou aqui nessa peregrinação do nosso querido Chico Xavier, com a graça de Deus, para homenagear o nome do meu filho, que partiu há 2 anos e 8 meses, e hoje ele faria 22 anos. E aqui com o Chico Xavier, que através dele eu recebi várias mensagens que me deram muita força para mim e para o meu esposo e para os meus outros 5 filhos. Vai, Manchete! Opa! Aí, amiga. Ele vai me dar o nome do remédio para me dar para o meu filho. É isso que eu contei para ele. Porque ele é bonito e triste. Mas olha que beleza de cão. É uma gracinha. Na varanda ele respondia para muitas pessoas que estavam ali com importância muito grande. Ele respondeu para esse pai aí que veio de Porto Alegre por várias vezes, não conseguiu uma carta. Nesse dia ele conseguiu. Mas ele disse o seguinte: qual a razão da desencarnação violenta de muitos jovens atualmente? Até hoje, né? Vamos ver. Grande parte dos espíritos, eles não contam por século, contam por milênio. Eles vão à contabilidade deles durante o milênio. E a Guerra das Cruzadas começou em 1000 e poucos. Foram quase 300 anos de matança. Os cristãos matando os não cristãos e vice-versa. Depois foram quase 10 séculos de guerra. Então muitos já viveram pagando muita coisa, mas ainda falta uma morte violenta. Ainda falta uma morte em circunstâncias difíceis. Então que papéis mais fazem, Chico? Então eles pedem para vir e ter a morte violenta na Batalha do Progresso. E nós?
pais. Naturalmente estão ligados a eles, né? Os pais devem também estão ligados receber a isso aí. eles. Essa é a questão maior. Então, o Augusta ouve Gastão na primeira mensagem através de Chico Xavier. Querida Augusta, a bênção de Deus nos reconforte. O amor é uma luz que Deus acende no coração, e onde o amor persiste, não há sombra. Ambos trocamos os corações à frente de Henrique tombado em prova. Indaga o seu carinho, por que não teria agido no momento certo, barrando o projétil? Penso que tudo isso deve ser assim, porque seria um erro furtar nossos filhos à experiência humana. Nosso filho voltava do além para o além sem haver ferido a ninguém, e isso nos foi uma bênção. Não interrompa seus encargos nas boas obras. O bem para os outros é saúde e paz para nós. Não queira vir mais depressa ao nosso encontro. Esperemos o tempo trabalhando. Nossos filhos são tesouros de Deus em nossas mãos. Com todo o amor e conhecimento do seu, sempre seu, Gastão. Agora nós fizemos um resumo do que é uma evolução de milênios dentro de nós. Então, Henrique diz o seguinte: desde que você aceitou meu pedido de perdão, minha vida mudou. Estou na condição do canário que esteve na gaiola e foi solto. Mãe, é tão difícil fazer isto? Pergunta-se muito sobre nossas ocupações no por aqui. Trabalho não falta. Continuamos em cidades satélites junto às comunidades humanas, desvinculando-nos de compromissos inacabados. Quem estiver acreditando no descanso em paz, se cuide. A vida, o trabalho aqui é a vida em si. Nós largamos tudo aqui. Vamos para a espiritualidade, pensa assim, está tudo resolvido? Se você não resolveu aqui, vai resolver lá de lá. Tem alguém que tem Chico Xavier para resolver as coisas aqui, gente? Se nós queremos, vamos resolver nossos conflitos emocionais já. Trabalho aqui é mais complicado. Todas as aquisições devem ser feitas na moeda do amor e do perdão. Aí, a pessoa serve a Deus como quer, mas aqui é preciso auxiliar quem não nos auxiliou, ajudar a quem nos esquece, abençoar o que nos maldizem e amparar quem nos haja desamparado. Não creia que deixei filhos no corpo, aí no mundo. Isso é até muito engraçado. Não se incomodem com o que digam. Mãezinha Augusta, creia em mim e tranquilize-se. Olha só, esse menino que está ali, é meu filho. Ele saía com ele no braço, espalhava para a cidade inteira. É meu filho, é meu filho, é meu filho. Filho dele. Morreu sem explicar que não era filho dele. Então, pela cidade inteira, se falava assim, ele tem um filho, tem um filho, não tem um filho, e a mãe tem o quê? Tem um neto, tem heranças para distribuir, não é? Confusão que ele fez e que teria que desfeito. Mandou essa mensagem para desfazer a confusão. Ou seja, Chico Xavier, mais uma vez, descomplicando a vida dele. Ou seja, não tem filho, não teve até hoje, ninguém. Então, é importante isso. Mandou uma mensagem para mim, dizendo assim, olha meu irmão, perdoar cada pancada 70 vezes, 7 vezes. Nós perdoamos um perdão incondicional. E ganhamos 17 mensagens nos explicando como é que isso se faz, não é? Agradeceu a mim, pois isso. Outra aqui, é um teste para a mediunidade de Chico Xavier. Ele diz assim, estimaria tanto ver com vocês os meus afilhados Joaquim e Beli, mas não foi possível dessa vez. Olha, como é que pode um menino de 23 anos ser afilhado, ou seja, padrinho de casamento de Joaquim e Beli, que eram meus pais que casaram em 1938. Chico pisou na bola. É alguma coisa que houve aí que ele complicou. Deu curto-circuito na mediunidade de Chico Xavier. Onde já se viu uma coisa dessa, não é? Aí como?
30 dias depois, 40, buscando o que foi, nós vimos que ele assinou. No casamento da minha mãe, na igreja, que ela não falou para ninguém, porque ela não se casou em 1938, casou recentemente, em que ele estava lá, a ele aqui, ele estava lá e assinou. Nós não sabíamos que ele tinha assinado lá com o padre, não é? Então, a mediunidade de Chico Xavier comprovada mais uma vez. Agora ele diz assim, pode crer que não estou aqui de penetra. Já estou terminando, viu? Estou terminando. Vai me dar vermelho ali. Depósito de consciência tranquila, moedas invisíveis da beneficência, ações no serviço do próximo, que você sempre soube entesourar, e valores de perdão que ainda não sei enumerar. Olha, quando a minha sogra chegava lá em Uberaba, já estava... o povo já olhava para ela assim, torto, porque ele escrevia 30 páginas, era 2 horas. Então, quem estava ali para receber mensagem, falou, hoje é dia do Henrique, vocês não têm. Não tem. Tem lugar não. Aí minha sogra falava assim, em pensamento, não faça isso, deixa o povo, né? Deixa receber mensagem. Aí ele respondeu assim para ela, ó, não estou aqui de penetra, estou aqui porque a senhora tem méritos de depósito de consciência tranquila, trabalhando aqui na irradiação há quantos anos, né, gente? Aí ele disse o seguinte, na mensagem, tamanho nos domínios da alma é avaliável somente por instrumentos da vida superior. Neste mundo aqui nós estamos todos misturados, é criminosos, é trevosos, é bons espíritos em elevação, como nós aqui, né? Estamos todos aqui provando que somos bons espíritos, estamos direito de ir ao reino de Deus, não é, gente? E conta-se que Chico Xavier estava andando na calçada assim com amigos, de repente ele saiu, foi lá na calçada do outro lado, e ali cumprimentou uma pessoa, voltou, os amigos falaram assim, mas que? Você conhece aquele rapaz lá de lá? Eu falei assim, eu não, mas ele emitia tantas luzes que eu fui lá cumprimentá-lo. São espíritos de luz, incógnitos, anônimos, estão aqui para revigorar o seu perispírito, fazer ajustes no seu perispírito. Eu teria muita coisa para contar para vocês, mas ia até 1h da manhã, como ele ia lá. Mas então, chegou em 9 de julho de 1983, ele encerrou a sua mensagem. Ele fez uma homenagem à mãe. A Dona Augusta Soares Gregório. A querida Dona Augusta, hoje não chamo por velha, pois em meu aniversário mamãe é minha teteia. Márcio e Mário, vejam só, nesta lembrança do Tim, com tantos versos brilhando, meu recado está no fim. Foi um dia de poesia, gente. Muita gente fazendo poesias, por isso que ele falou sobre essa questão. Mas Henrique nos deu uma mensagem final. Diz ele, somos o que sentimos, vivemos naquilo que pensamos e criamos naquilo que estejamos fazendo. Uma página humana ao vivo vale por muitas lições lidas. Nossa vida aqui na Terra é ímpar. Nós temos que fazer o melhor de nós mesmos. Quando a gente for para a espiritualidade, e que o Sérgio Tissa diz aqui, a frase que a gente escuta mais dos espíritas dizendo lá e dos outros, assim, se nós soubéssemos que era assim mesmo, não é, gente? Então, saibam, é assim mesmo. Se nós saímos desse corpo, imediatamente nós estamos a par da verdade absoluta. O espírito sobrevive ao corpo e nós temos que desenrolar aquilo que nós não desenrolamos aqui. Aprendam isso. E Chico nos deixa uma mensagem mais importante. Ele disse lá no início que não existia uma frase tão perfeita como aquela que Jesus disse. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 8 palavras. Mas ele disse o seguinte, gente. Amar sem esperar. Amar sem esperar ser amado. 5 palavras conseguiu dizer que nessa vida, se nós queremos subir aos céus, é amar sem esperar ser amado. Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muito obrigado.
a pessoa que você não reconheceu, que está aqui desde o início da nossa reunião, que eu gostaria que ele levantasse, que é o Dr. Olimar Bastos, que é o juiz que proferiu, que comandou todo esse processo que você conhece muito bem. Como não existem coincidências, Mário Lúcio, pode vir, doutor. O doutor Olimar mora em Caldas Novas. Ele vem até aqui. Ele mora em Caldas Novas, Mário Lúcio. E ele veio hoje receber uma homenagem na maçonaria. Você acredita? Eu tentando falar com ele e ele aqui em Goiânia, justamente num evento que o casal amigo, o filho do casal amigo que está com eles, veio. E outro detalhe que eu descobri hoje, ele é primo de um dos fundadores da nossa casa, se não o fundador mor, que é o Dr. Colombino Augusto de Bastos, que é o sobrenome, ele é Olimar Bastos. Por favor. Boa noite a todos. A palestra dele foi da ótica vista pela família. Eu queria falar pela ótica vista pelo juiz. Essa decisão foi de maneiras interessantes. Eu fiquei com esse processo mais ou menos uma semana estudando para dar a sentença. O processo era de Hidrolândia, eu juiz em Piracanjuba. Hidrolândia, na época, pertencia à comarca de Piracanjuba. Uma semana não dava jeito de dar sentença de espécie alguma, não entrava na minha cabeça a maneira de decidir. Como eu tinha no dia seguinte para levar e ler a decisão à Hidrolândia, eu fui trabalhar à noite lá no fórum. Lembro-me bem, está bem guardada na minha retina, que entrei no fórum às 8 horas da noite. Lembro que comecei a bater. Quando eu acordei, eu voltei a mim, estava batendo meia-noite. Das 9 horas até a meia-noite, eu não me lembrava de mais nada. Mas como estava com sono, terminou a sentença, eu peguei o papel, embrulhei, para o dia seguinte levar a Hidrolândia e ler. Lá eu comecei a ler a sentença. Chegou no fórum Lino de Paiva, que é espírita. Na época eu conhecia parte da doutrina espírita, mas não era enfronhado dentro do espiritismo. Então, Lino de Paiva, eu comecei a ler. Até a terceira página, que foi a página do relatório, eu li, sabia. Daí para frente, não lembrava de palavra alguma. Foram 9 laudos datilografados, sem um erro da datilografia, e dei a decisão, absolvendo ao acusado. Não sei se eu posso dizer o nome dele aqui, porque a família também não deixa. Mas é o seguinte, não é necessário, que está já divulgado à imprensa. Era João Batista França, que era escrivão do cartório de falências aqui de Goiânia. Dei a sentença, fui ler a sentença, daí para frente eu não lembrava de espécie alguma. Passados uns dias, ele relatou o fato do recurso. Foi interessante, que o processo de Hidrolândia ia a Piracanjuba, eu despachava e vinha para Hidrolândia para vir para cá. O Vanderlei entrou com o recurso, eu recebi o recurso. O processo já estava sendo encaminhado de Aparecida, de Hidrolândia para Goiânia, quando a dona Agostinha recebeu a visita do Chico Xavier, e ela fez a carta enviando a mim, para poder desistir do processo. Falei, não tem jeito, o processo já foi para o tribunal. Outra coincidência, o processo estava na mão do escrivão, já levando o tribunal. Quando chegou, eu despachei o recurso, o oficial de justiça falou, esse processo não é para subir não, o juiz mandou parar porque houve uma desistência do recurso. Subindo na escada do tribunal, o recurso do Vanderlei. Ele ficou muito contrariado porque achava que ia derrubar aquela decisão. Bom, agora eu vou contar o fato que aconteceu comigo. Naquela transe das 9 horas à meia-noite, eu fiquei sabendo posteriormente. Um colega meu, espírita, me disse, Olimar, não foi você que deu aquela sentença. Eu fiquei sem saber.
Passados os anos, descobri. Vieram as entidades, estiveram comigo lá no fórum em Piracanjuba e me ajudaram a dar a sentença. Daí a razão do que na decisão da folha 4 à folha 9 não tinha um erro da datilografia. Nem erro. Eu não sou tão bom no datilógrafo assim. Portanto, está aqui esclarecido a ele. E eu posso narrar mais um fato. Passado alguns anos, eu, juiz aqui em Goiânia, tive o grande prazer de absolver um rapaz baseado também numa carta psicografada de Chico Xavier. É exatamente filho de José Henrique, foi meu colega de infância lá na Campininha. Portanto, eu fui envolvido em 2 casos. Não sou espírita, como muita gente fala, sou espiritualista. Acredito demais na doutrina, na filosofia. Eu falo para todo mundo que o espiritismo não é religião, é uma filosofia, é uma doutrina, é uma ciência. Portanto, está esclarecido, a palestra dele veio realmente a ótica da família. E eu tinha que interferir para explicar o porquê que eu sentenciei que não fui eu, foram aquelas entidades espíritas que estiveram comigo, como veio depois a carta do Gregório pedindo que deixasse o recurso e abandonasse. Dona Agostinha teve o prazer de ir comigo lá em Uberaba. Aliás, nós fomos, Chico Xavier me convidou através dela, fiquei lá das 4 horas da tarde às 10h30 da noite, conversando com o Chico tete a tete. Lá ele recebeu uma mensagem, uma das coisas mais lindas que eu tenho na minha vida, está guardada até hoje. São quase 40 anos, essa mensagem está intacta. Em todo, não quis mexer nela, mas eu escrevi um livro. Se você interessar, o livro depois nós vamos entregar ou fazer qualquer coisa. O livro chama O Justo Juiz. Tem outra, o porquê do justo juiz. Eu estava com o rascunho pronto do livro e falei com o Weimar. Weimar, meu colega, que era presidente da Federação Espírita. Weimar, qual o título que eu dou do livro? Vamos simples. Vamos pegar aqui o rascunho e vamos levar do Chico. Chega, eu pegar e dá para você o título do livro. Mas passou o tempo, Chico faleceu. Bela noite, eu dormindo, sonhei que tinha ido com o Weimar em Uberaba. E o Chico falou assim, meu doutor, ele chama meu juiz. Interessante, 4 vezes que eu tive com o Chico, ele me chama, meu juiz. Meu juiz, o título está naquela mensagem que eu passei para você. Aí eu voltei, acordei, voltei, procurei, está lá, o justo juiz. Quem é o justo juiz? É ele, Deus, o grande arquiteto do universo. Portanto, o meu livro é O Justo Juiz. Eu faço uma homenagem toda especial ao Chico, que eu tive esse prazer de tete a tete. E fui convidado hoje pelo Olegário para estar aqui. Eu estava indo embora para Caldas Novas, mas tive o prazer de ver a palestra, a ótica de uma decisão vista pela família. Agora, a ótica da decisão vista pela parte judiciária é um pouquinho diferente. Foi um prazer.